Boas-vindas a esta análise detalhada. Hoje a gente vai dar um mergulho profundo em uma ciência oculta que age silenciosamente nos bastidores dos tribunais e das grandes investigações criminais, a perícia grafotécnica. É hora de olhar para a caligrafia de um jeito completamente novo, sabe? Vamos abandonar aquele simples ato de ler palavras e começar a decifrar a verdadeira identidade que está escondida em cada traço. E a grande pergunta que intriga investigadores e criminosos há séculos é a seguinte: será que existe uma falsificação perfeita? Imagina a cena. Um fraudador super habilidoso, com bastante tempo, muito treino e nervos de aço. Ele consegue mesmo criar um documento impecável, capaz de enganar até os olhos mais treinados da lei? Bom, a resposta não está na superfície do papel, mas sim escondida nos detalhes microscópicos da nossa escrita. Então, para desvendar todo esse mistério, a gente vai seguir o nosso protocolo de investigação. 1. A ciência da grafoscopia. 2. Elementos visíveis e ocultos. 3. A anatomia das falsificações. 4. Gênese contra a forma. E, fechando com chave de ouro, 5. O veredito do perito. 1. A ciência da grafoscopia. Entrando na nossa primeira fase é o seguinte: antes de pegar qualquer lupa, a investigação precisa de uma base sólida. Não dá simplesmente para olhar duas assinaturas lado a lado e achar que combinam, né? O perito precisa de amostras de controle válidas e para isso existem 5 requisitos absolutamente negociáveis. Primeiro, autenticidade, para garantir a origem. Segundo, adequabilidade, ou seja, usar condições bem parecidas, tipo o mesmo tipo de caneta e de papel. Terceiro, a contemporaneidade, porque convenhamos, a nossa letra muda com o passar dos anos. Quarto, uma boa quantidade de amostras para conseguir mapear as variações e para coroar a espontaneidade. Sem uma escrita natural para revelar os hábitos reais da pessoa, a análise nem sequer sai do lugar. 2. Elementos visíveis e ocultos. Agora, o que é realmente interessante aqui é o abismo gigante que existe entre o que a gente vê de imediato e o que o cérebro está secretamente ordenando que os músculos façam no papel. É a divisão clássica entre a forma e a função biológica. De um lado, a gente tem os elementos genéricos, coisas como o tamanho das letras, a inclinação, o alinhamento. Essa é a parte externa, e é exatamente aí que o falsificador foca e tenta copiar. Mas do outro lado, meu amigo, estão os elementos genéticos, que são comandados direto pelo cérebro do autor. A gente está falando da pressão da caneta na folha, do dinamismo e da velocidade do traço. São movimentos totalmente subjetivos, que estão enraizados no nosso cérebro, tornando a cópia quase uma missão impossível. Isso nos leva a um jargão técnico fantástico, os momentos negativos. Pode até parecer ficção, mas o nosso subconsciente continua escrevendo mesmo quando a caneta está no ar, sem nem tocar na página. São aquelas simulações de trajetória, sabe? O movimento que a mão faz no ar 1 milissegundo antes de começar a escrever, ou aquela curvinha invisível logo depois de terminar uma palavra. É literalmente fantasma da caligrafia. E pensa comigo, é impossível falsificar algo que nem sequer deixou tinta no papel original. Somando a esses momentos invisíveis, a gente tem os famosos ideografismos. Sabe aquelas formas criativas, aquelas manias que cada um de nós tem na hora de escrever? Pode ser um jeito meio maluco de cruzar a letra T como se fosse um arpão, ou a inclinação repetitiva de um acento. Esses detalhes funcionam exatamente como a impressão digital gráfica definitiva de uma pessoa. Não tem erro. 3. Anatomia das falsificações. Mas e quando a má intenção entra em jogo? Bom, chegou a hora de dar uma olhada nas táticas de quem quer burlar as regras. O mundo caótico das alterações físicas tem de tudo. O pessoal usa desde remoção mecânica, como raspagem, até uma verdadeira lavagem do papel com solventes químicos, ou até mesmo picotar e remontar as páginas. Só que as evidências sempre mostram uma coisa: o papel não perdoa, ele guarda cicatrizes. Solventes mudam de vez o tom da tinta. Raspar destrói as fibras do papel e deixa falhas na escrita. Basicamente, qualquer tentativa de alterar o documento deixa um rastro pelo caminho. Vamos ver como a coisa vai ficando mais complexa quando o alvo é a assinatura. É uma verdadeira escalada técnica. Tudo começa bem primário com a falsificação sem imitação, que é basicamente chutar qualquer traço sem nem conhecer o original. Depois sobe para a falsificação servil, que é ficar copiando enquanto olha direto para um modelo. Passa pelo decalque, usando papel carbono, até a gente chegar no verdadeiro chefão da perícia, a falsificação livre. Aqui, o fraudador treina a assinatura da vítima até conseguir fazer rápido e com uma aparência que parece perfeita. 4. Gênese contra a forma. Então, o ponto crucial é como a ciência consegue desmascarar essa falsificação livre que enganaria muita gente boa por aí. A fraqueza do fraudador está justamente na briga entre o visual e a essência do movimento.
O falsificador livre é maluco pela forma externa. Ele foca 100% em imitar o desenho da letra. Mas nessa de focar só na forma, ele esquece do ritmo. Na assinatura autêntica, a forma e a origem daquele movimento, a gênese, caminham juntas num ritmo só, super orgânico. Já na falsificação, mesmo que ela seja idêntica por fora, o ritmo de criação pertence ao falsário, ou seja, ela falha miseravelmente na gênese. E o maior sinal de alerta de que essa gênese falhou, com certeza absoluta, é a hesitação. Copiar um traço exige um esforço consciente gigantesco. Em vez daquela escrita rápida e automática, a tentativa de fraude deixa a pessoa lenta. E essa lentidão se traduz em uma pressão dura, pesada e super igual no papel todo. Começam a aparecer umas paradas anormais no meio das palavras, nos tremores, a caneta levanta onde não devia. Ao tentar controlar a mentira, o falsificador acaba matando totalmente a espontaneidade. 5. O veredito do perito. Aqui, a coisa fica séria. A gente deixa a visão a olho nu de lado e entra num mundo microscópico para fechar o cerco. É a hora da tecnologia brilhar. Os peritos usam lupas estereoscópicas e microscópios de ponta para caçar as esquírulas. As esquírulas são os minúsculos depósitos de tinta ou umas rebarbazinhas que se formam pelo jeito único que o verdadeiro autor apoia a caneta. E mais, a tecnologia ótica consegue ver os sulcos, aquele afundamento no papel em 3D que entrega na hora a pressão de alguém que estava ali desenhando de forma tensa, em vez de simplesmente escrever com fluidez. Isso ilustra brilhantemente a resposta para aquela nossa pergunta inicial. A falsificação perfeita existe? Como a gente viu por toda essa base científica, não. A biologia e a física sempre jogam contra a fraude. É simplesmente impossível para nossa mente consciente replicar perfeitamente movimentos que são totalmente automáticos, criados por anos e anos de hábitos subconscientes. Inevitavelmente, seja na pressão, na velocidade ou nos movimentos invisíveis no ar, o erro vai aparecer. Para a gente finalizar, fica aqui um pensamento instigante. Se só de assinar um nome a gente já deixa rastros reveladores até mesmo no ar antes da caneta encostar no papel, o que mais esses hábitos invisíveis e subconscientes estão revelando sobre a nossa identidade sem que ninguém perceba? A ciência da grafoscopia nos mostra que a verdade sempre dá um jeito de aparecer, muitas vezes nos gestos mais imperceptíveis possíveis. Fica aí o convite para continuar observando o comportamento humano através dessa lente analítica fascinante. Até a próxima!